Chodesh Tov, um bom mês de Elul. Estamos começando o 12º mês do ano judaico, de acordo com a contagem que começa em Tishrei, em Rosh Hashanah, que sabemos que, na verdade, o 12º mês do ano, de acordo com a Torá, a contagem que começa em Nissan, o mês da saída do Egito, 12º mês é Adar, porque o Talmud fala que há 4 inícios de ano no calendário judaico. 4 vezes Rosh Hashanah. Mas o mais tradicional é o mais famoso, que se inicia no primeiro dia de Tishrei, o 7º mês, de acordo com a Torá. É um mês em que nós tocamos o shofar, os Ashkenazim, todos os dias, nos preparando para o dia do julgamento, que é Rosh Hashanah, e os Sefaradim fazem Selichot, uma oração especial de perdão, em preparação a essa data tão sagrada. Há um vídeo aqui no canal falando especificamente sobre o mês de Elul, e eu sugiro que vocês assistam. Mas no vídeo de hoje nós vamos fazer mais um comentário sobre esse debate que aconteceu entre o rabino Eliyahu Haskell e um judeu messiânico, o Sr. Tzadok. Vamos ao trecho. Agora, em relação... Vamos pegar... Ele trouxe vários pontos interessantes, né? Eu vou tentar me lembrar de todos, mas, por exemplo, algumas coisas erradas foram feitas em nome de Yeshua, de Jesus? Foram. Cruzadas, Inquisição, pogroms. Agora, a questão eu vejo é o seguinte, por exemplo, houve um caso famoso de Israel, Baruch Goldenstein, que era um ortodoxo, que ele pegou uma arma, chegou atirando em tudo quanto é muçulmano, matou 29 e deixou 125 feridos. Um judeu ortodoxo, né, que cometeu esse ato. Eu pergunto, será que Moisés, entendeu? Ele é culpado porque ele saiu matando em nome de Moisés, né? Quando eu estudei na Universidade Max Stern, na Galileia, houve uma época que saiu no jornal lá, quando eu estava estudando, que jogaram uma bomba, ortodoxo, uma bomba incendiária na casa de um árabe, pegou fogo e morreu um recém-nascido. Recém-nascido morreu queimado. Né? Existe fundamentalismo, a gente sempre pensa de árabe, que geralmente é mais, mas existem algumas pessoas que fazem isso também. Então a pessoa, sei lá, matou o recém-nascido em nome de Deus, em nome de Moisés. Ou seja, desvios existem sim. Então a primeira coisa que eu quero distinguir é, Yeshua ele falou até para amar o inimigo. Muito bem. Essa resposta do Sr. Tzadok a uma fala do rabino Haskell, de que ele questiona como é possível que Deus tenha permitido que saia de um Messias ou do Filho de Deus uma ideologia que tenha sido tão violenta como foi o cristianismo durante os últimos 2000 anos da sua existência. Então, o Sr. Tzadok responde dessa maneira que me impressiona, porque ele cita casos isolados de judeus que cometeram barbaridades, atrocidades, com o movimento organizado ideológico da igreja, de várias correntes do cristianismo, iniciado pela Igreja Católica Apostólica Romana, que fazia parte da sua ideologia, da sua pregação, a perseguição sistemática dos judeus em qualquer lugar do mundo, materializada no começo, quando o Império Romano se converteu ao cristianismo, como gladiadores, como no Coliseu, nas arenas em que os judeus eram forçados a lutar, a tentar sobreviver, a lutar pela própria vida. Depois, com o passar do tempo, as cruzadas, né? Porque a gente sabe que o cristianismo e também o Islã são religiões proselitistas, querem converter o mundo inteiro à sua fé, diferente do judaísmo, que quer que os judeus cumpram a Torá e professem o judaísmo. Claro que o judaísmo tem um plano para o mundo todo, para todas as nações, né? A revelação do Monte Sinai, já falamos aqui isso dezenas de vezes, é um plano para toda a humanidade. Mas o judaísmo não quer que o mundo inteiro se transforme em judeus. Então, depois as cruzadas, depois a Inquisição,
que derramou o sangue de milhões de pessoas. Depois, outras correntes do cristianismo, como, por exemplo, o protestantismo, Lutero, que a princípio acenou positivamente para os judeus, assim que eles não aceitaram a sua corrente, ele passou a persegui-los de maneira virulenta, foi inclusive base para a perseguição nazista, né? Alguns séculos depois. Os pogroms que aconteciam no leste europeu, enfim, não é possível que ele compare casos isolados de violência com 2000 anos de uma perseguição ideológica e sistemática do cristianismo ao judaísmo, o que nós chamamos de antissemitismo, um termo errôneo que hoje se quer trocar para judeofobia. Sim? Mas a pergunta que resta é: por quê? Por que há esse ódio, né, a acusação de que os judeus mataram Jesus, mataram Deus, deicídio? Por que existe esse ódio tão grande, né, propagado pelo cristianismo, que só muito recentemente é que as várias correntes cristãs abriram mão da violência e começaram a pregar realmente, na prática, o amor que sempre foi na teoria? Nós temos aqui no canal 2 vídeos que falam sobre isso de uma maneira bem detalhada, minuciosa. Eu aconselho muito que vocês assistam. O primeiro é o anjo de Esav, o anjo de Esaú, e o segundo é sobre a besta do Apocalipse, com base naquela estátua que colocaram na ONU aí há um tempo atrás. Aconselho que vocês assistam, porque lá a gente faz um estudo profundo e místico da relação de Israel com o mundo cristão, com base na relação entre Yaakov e Esav, que no fundo tudo isso vem de uma mágoa muito profunda de Esaú. Então, reflitamos sobre tudo isso. É isso aí. Tchau.